Oi, gente, bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ivy, consultora educacional aqui da New Frontier, e hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com a Mariana. Ela é representante da Talk School nos Estados Unidos e ela vai contar um pouquinho mais sobre a escola, um pouquinho mais sobre ela, o que a escola oferece e quais são os diferenciais dela. Tudo bom, gente? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de apresentar a Talk para vocês hoje. Meu nome é Mariana, tá? Eu represento a Talk Schools aqui no Brasil. A Talk, tá? Ela é uma escola que esse ano a gente completa 28 anos de idade, ela é uma escola americana. A gente tem 6 campos nos Estados Unidos. A Talk Schools, a gente nasceu como uma escola de inglês, mas hoje nós somos uma escola profissionalizante de business. Tá, com cursos na área de business e desenvolvimento profissional. E ia perguntar também, Mari, você falou que tem 6 lugares diferentes, né? O campus. Quais são os lugares que o campus fica? A escola está em São Francisco, tá? Atlanta, Boston, Fort Lauderdale, Aventura e Miami. A escola nasceu em Fort Lauderdale e hoje temos 6 escolas espalhadas pelo país. Perfeito. E quais são os cursos oferecidos atualmente? Bom, além do General English, tá? Que a gente tem 3 cargas horárias diferentes, tá? Então a gente tem tanto o curso part-time, tá? Para quem vai de férias, né? Quiser ter uma experiência né, de estudo de inglês durante o período de férias, tá? A gente tem a carga horária part-time e a gente tem 2 cargas horárias full-time também para quem vai com visto de estudante. Dentro do curso de inglês, tá? A gente também tem cursos preparatórios de TOEFL, de IELTS, habilidades de comunicação, tá? Então são todos voltados para o desenvolvimento do inglês. A gente também tem um programa muito legal chamado Company Experience, que é para quem vai estudar inglês e quiser ter uma experiência profissional não remunerada dentro de empresas americanas. Tipo um estágio. Tipo um estágio não remunerado, exatamente. Tá? Esse curso ele é oferecido em São Francisco e Boston. Para longa duração, tá? No mínimo são 12 semanas de curso, mas o foco dele é que o estudante que ele aprenda o inglês, tá? Que ele aprimore o inglês na escola e depois pratique dentro desse ambiente profissional. Mas ele sai daqui já com o estágio certinho? Ele já sai com o estágio certinho, tá? Ele já sabe qual é a área que ele vai, né, ter essa experiência profissional e a colocação na empresa ela é feita pela escola. Ah, perfeito. Então isso tudo dentro do inglês. A gente também tem os programas de férias, tá? Tanto para jovens quanto para família. A gente tem super famoso o Summer Camp e a gente tem também o Family Program, que é o carro-chefe da Talk. Tá? Esse programa ele já está no portfólio da Talk há mais de 10 anos. A gente tem bastante experiência nesse programa. E esse programa, a família inteira vai estudar nas férias, tá? Pode ser tanto nas férias de verão americana quanto de inverno. E tem idade mínima do filho, pode estudar? Esse programa é muito legal, porque em Fort Lauderdale a gente aceita crianças a partir de 5 anos de idade. Ai, que legal. E Boston e São Francisco a partir de 8 anos de idade. Então, esse programa, né, como eu comentei, ele acontece no verão e no inverno. No verão ele acontece em Fort Lauderdale, Boston e São Francisco. E no inverno ele acontece em Fort Lauderdale. Perfeito. E aí, então, eles estudam na parte da tarde, na parte da manhã ou na parte da tarde? Isso. Eles estudam na parte da manhã. Então, assim, tanto os pais quanto as crianças no mesmo horário, na mesma escola. Tá? Porém, em salas separadas. E tem algumas atividades especiais para a família fazer junto? Sim. A gente tem também, além do curso, né, durante a carga horária do curso, tá, a escola promove várias atividades individuais, né, e em família, tá? Então, assim, por exemplo, e para cada público, tá? Então, assim, a gente tem jogos, a gente tem brincadeiras né, competição entre pais e filhos. A gente tem atividades dentro da escola e fora da escola também, mas tudo isso dentro da carga horária do curso, tá? E aí no período da tarde as famílias têm o dia livre para aproveitar, para passear. A gente tem algumas atividades sugeridas, mas elas são opcionais. Então a família ela fica livre para escolher o que para fazer. Afinal eles estão de férias lá, né? Então eles têm bastante dia livre. Tá. E a acomodação, vocês têm também para família ou eles vêm algo por fora? A acomodação a gente oferece a opção, depende da cidade, tá? Mas a gente tem a opção
de hotel ou residencial estudantil, que pode ser feito pela escola e pode ser feito por conta própria também, tá? A acomodação ela não é vinculada ao programa, ela é independente. Tá, perfeito. É porque às vezes tem dificuldade de achar acomodação que aceita criança. Isso, exatamente. Nas nossas, assim, a gente aceita, tá? Mesmo que, por exemplo, mesmo que só o pai ou só um pai ou a mãe vão estudar e tudo mais, a família inteira pode ficar na mesma acomodação. Perfeito. E o que é legal também do Family Program é que, assim, às vezes a família vai, né, toda de férias, mas os pais querem que só as crianças estudem. Então isso também é possível, exatamente. Eles querem aproveitar o dia, amanhã. Então, assim, a gente aceita também nessa modalidade, mas aí as crianças precisam ter no mínimo 8 anos de idade, tá? E o pai, ou né, um dos pais precisa levar e buscar a criança todos os dias para a escola. Mas é possível sim que só as crianças estudem. E umas dúvidas que eles sempre têm é se precisa ter um nível de inglês, já ter uma base. Perfeito. Não, nenhum. Tá? Na Talk a gente oferece desde o nível iniciante até o nível avançado. Então, quando os pais chegam na escola, eles vão fazer um teste no primeiro dia de aula para definir qual é o nível certo deles, e aí de acordo com o resultado desse teste é que eles vão ser direcionados para a turma daquele nível. E em relação às crianças, a gente divide da seguinte forma: dos 5 aos 12 anos de idade a gente divide por kids, né, o que a gente chama de kids. Então essa turma é muito legal porque a gente trabalha de acordo com a idade deles e também o nível de inglês. E toda a programação, tá, dessas aulas, elas são feitas de acordo para esse público, para a idade deles. Então, eles têm temáticas diferentes, uma dinâmica específica. Então, são aulas, assim, com música, com brincadeira, é muito bacana. Cada semana, eles tratam uma temática diferente. Então, por exemplo, tem semanas que falam sobre profissão. Então, lá em Fort Lauderdale, a gente tem, por exemplo, o carro do bombeiro que vai até a escola e as crianças aprendem sobre o corpo de bombeiros. É muito legal, é uma dinâmica totalmente diferente. Aí, na outra semana, é sobre culinária. Então, dentro da escola, as crianças fazem alguma receita, né? Aprendem alguma receita. Então, é tudo direcionado para esse público, tá? E para a idade deles. Perfeito, dá até vontade de fazer. É muito legal. E vocês também têm um programa de desenvolvimento profissional, né? De negócio, de business. Você pode contar um pouquinho mais sobre esse programa? Isso, posso, com certeza. A Talk, ela é não só uma escola de inglês, tá? Ela é uma escola de desenvolvimento profissional. Então, a gente tem um programa chamado PDP, tá? O que é o PDP? Que é o nosso Professional Development Program. Ele nada mais é do que certificados de business, tá? Então, ele é um programa que ele corresponde ao primeiro ano de uma graduação em uma faculdade americana. Esse programa, ele tem um período completo, tá? De 1 ano acadêmico, que é composto por 5 módulos, tá? Cada módulo é uma matéria diferente, tá? Correspondente à graduação de business, a um curso de business americano. E na Talk, tá, com a gente, o estudante ele pode fazer esse curso por até 3 anos. E a cada ano, a grade curricular vai ser diferente. Então, ou seja, por 3 anos, essas matérias não se repetem, tá? E ele pode renovar por até 3 anos. Ai, que legal. Para o aluno que quer seguir a jornada dele, né, acadêmica dentro dos Estados Unidos... Ele pode usar como crédito? Ele pode usar como crédito. Ai, perfeito. Então. Exatamente. Tá? Ele pode usar como crédito e aí ele consegue eliminar matérias, né, para ingressar na faculdade, para continuar a jornada dele numa universidade americana. E são mais de 3.000 universidades aceitas, tá, para fazer essa equivalência de crédito. Mas o aluno ele também pode fazer módulos aleatórios, se ele quiser. Cada módulo desse programa dura aproximadamente de 7 a 8 semanas, respeitando um calendário acadêmico específico. Se ele
quiser Não. só fazer um módulo, dá pra fazer. Se ele quiser fazer só um módulo e aí ele pode sair daqui do Brasil matriculado para apenas um módulo. Aí chegou E lá, aí chegou lá, gostou, renova, tá? Ele vai, claro, ele tem que seguir o calendário acadêmico da escola. Então, assim, todos os módulos, eles têm data certa de início e fim. E aí, se ele for renovar, então ele vai renovando módulo por módulo na sequência de acordo com o calendário acadêmico. E quais são os pré-requisitos para começar esse curso? Perfeito. Mínimo 18 anos de idade, tá? Ser formado no ensino médio, tá? Aqui no Brasil ou fora do Brasil. E já ter, no mínimo, tá? O nível 5 de inglês da TOEFL. Ou algum certificado correspondente. Tá. O Ele nível poderia 5, fazer o teste de nivelamento com vocês. ele faz o teste com a gente. O Tá. nível 5 já é um nível avançado, então a gente tem o teste online, ele pode fazer o teste online, tá? E aí a gente vai ter o resultado dele, com base no resultado, a gente já sabe se ele consegue ou não, ele tem que estar no mínimo no nível 5. É equivalente ao B1? O nível 5 ele já é o C1. Tá, o nível 5 ele já é o C1. Caso ele não tenha, tá? Caso ele ainda não esteja no nível 5, ele pode começar no inglês e aí ele se matricula com uma carta condicional ao PDP assim que ele atingir o nível 5. Perfeito. Então, ele isso faz também o que é precisa para possível. chegar no nível Isso. e depois começa o curso. Aí, exatamente. Aí ele vai estudar inglês até ele chegar no nível 5, né? Aí o tempo vai depender de como tiver o nível dele. E ele faz inglês até chegar no nível 5. Quando ele chega no nível 5, ele transfere para o PDP. Perfeito. Tá? Seguindo o calendário acadêmico. E o que é mais legal também, esse curso, tá? O PDP, o nosso certificado de business, ele pode ser feito em 2 cargas horárias diferentes. Ele pode ser feito tanto para o visto de estudante, tá? Na carga horária full time, quanto na part-time para quem vai com visto de turismo e quiser fazer um módulo só. A gente também tem essa opção. Perfeito. Então tem 2 opções. Pode contar um pouquinho mais sobre as acomodações oferecidas pela escola? Claro, com certeza. Na TOEFL a gente não trabalha com acomodação própria, tá? Então nós temos fornecedores de acomodação e a gente oferece tanto homestay, tá? Em todas, exceto Miami e Aventura, e também opção de hotel ou residencial estudantil, aí depende da cidade, tá? Então tem cidades, por exemplo, Fort Lauderdale, que a gente oferece a opção de hotel, Miami também hotel. Bem mais confortável também, né? Ficar em hotel. E assim, o público, e tem outra característica, o público da TOEFL já é um público também mais independente, né? Então assim, e até que procura a sua própria acomodação, que quer mais privacidade, que quer mais conforto, né? E aí essas outras acomodações, um residencial, um hotel, ele proporciona tudo isso. Os hotéis são hotéis Tem mais com privacidade. excelente, exatamente, e excelente infraestrutura, então assim, todas as facilidades. Já tem lavanderia. Já tem lavanderia, já tem, a maioria deles oferece já café da manhã, inclusive, então assim, tem toda uma facilidade e são próximos da escola também, então o que facilita bastante. Dá pra ir andando, às vezes ele pega um transporte público. Não, ele pode, por exemplo, em Fort Lauderdale é muito comum o estudante alugar um carro se ele quiser, legal. porque a cidade é mais distante, então assim, principalmente para o programa de família, né, para o Family Program, é muito comum as famílias alugarem carro na cidade. Até porque na escola a gente tem estacionamento gratuito no campus de Fort Lauderdale. Então, assim, é muito comum. E aí, de carro, é uma distância de 10 minutos. Bem pertinho. 10, 15 minutos. Então, assim, você faz tudo de carro, você se locomove super bem de carro e fica bem pertinho, né? A escola da acomodação. E sobre localização também, as escolas normalmente ficam mais centrais? Todas. Qual é a localização delas? Perfeito. Todas as nossas escolas, elas estão no centro da cidade, tá? Elas estão todas em downtown. Geralmente em prédio comercial, tá? Então, assim, com
facilidade, ou seja, tá próximos de transporte, de ponto de ônibus, ou de estação de metrô, de restaurantes, de supermercados, de farmácia, tudo walking distance. Então, nos Estados Unidos tem várias escolas, né? O que diferencia a Talk School das outras escolas? Eu acho, assim, eu colocaria o principal, tá? Os diferenciais são o leque de programas que a gente oferece, tá? Porque a gente tem programas para todos os públicos, para todas as idades, para todos os perfis. As cidades onde a Talk está localizada, tá? Que são cidades turísticas, tá? São cidades bem atrativas. E justamente para o público, tá? Para quem quer estudar e ao mesmo tempo ter uma experiência americana, né? E conhecer as principais cidades, né? Na verdade, o ambiente e a atmosfera acolhedora e familiar que todas as nossas escolas nas 6 cidades proporcionam, tá? Então nós somos uma escola bem familiar, os nossos acolhedora. Nós temos um diretor acadêmico que é responsável pela escola em cada um dos nossos centros. E os diretores conhecem os nossos estudantes pelo nome. O suporte da aluna. Exatamente. Então a gente tem todo esse carinho, assim, esse acolhimento com os nossos alunos. Então eu acho que isso é primordial, isso vem da essência do dono da escola, tá? Do fundador da escola. Lá atrás, há 28 anos que abriu a escola em Fort Lauderdale, ele abriu a escola e ele sempre foi assim, sempre quis um ambiente familiar em todas elas. E a gente conseguiu levar isso para todos os centros. E também a gente acabou de ganhar 5 anos, tá, de acreditação do ACET. O ACET é uma das principais acreditações, tá, das escolas. Então, assim, ele tem um alto nível de avaliação, tá? Ele avalia as escolas pela sua parte acadêmica, pela sua estrutura física, assim, profissional, tá? E a gente acabou de ganhar 5 anos. É uma acreditação que geralmente as escolas ganham de 3 anos, então a gente acabou de ganhar 5 anos de acreditação. Nossa, que legal, parabéns. É isso, então. Obrigada. E aí você pode falar também um pouquinho sobre o mix de nacionalidade? Boa, perfeito. O pessoal às vezes tem medo de chegar, tem muito brasileiro. É verdade. Na Talk a gente recebe mais de 90 nacionalidades, tá? Então assim, a gente tem um mix muito grande, tá? Isso é muito legal. Inclusive em todos os programas, tá? Por exemplo, principalmente no Family Program. Então, geralmente a gente recebe mais de 30 nacionalidades nesse programa. E tem uma dúvida também que o pessoal sempre fala, se tem idade mínima, idade máxima para estudar. Perfeito. Na Talk tem alguma idade mínima? Pro nosso curso adulto, a idade mínima são 16 anos de idade. Perfeito. Mas a gente aceita. E pro Summer Camp, aí no Family, em Fort Lauderdale a partir de 5 anos, Boston e São Francisco a partir de 8 anos de idade, e o PDP, né, que são certificados de business, a partir de 18 anos também. Tá, e não tem idade máxima? Não tem idade máxima. Mas qualquer idade. Qualquer idade. E por que também escolher os Estados Unidos como destino, né? Com tantos destinos, por que os Estados Unidos para fazer intercâmbio? Eu sou suspeita pra dizer, né? Acho que Estados Unidos é um sonho, né? Acho que é um sonho, assim. Eu sempre falo por mim, né? Eu sempre fui apaixonada pelos Estados Unidos, é um país que eu sempre amei, né? Sempre viajei como turista aos Estados Unidos desde pequenininha, assim. E aí tive também a oportunidade de estudar lá. E eu acho que Estados Unidos é um sonho, você vai pelo destino em si. Tá? Quem escolhe os Estados Unidos para estudar, para ter uma vivência, para ter uma experiência internacional, uma experiência de intercâmbio, tá realizando um sonho de ir para aquele país. Sim. Desde pequenininho, né? A gente vê em filme, vê a Disney. A gente tem muita influência, né? A gente tem muita influência, mas assim... E aí quando você chega lá é a realização de ver sonho, tudo aquilo ali ao vivo. É de verdade. Exatamente. Você foi pra qual cidade? Eu já fui pra estudar. Eu estudei em Ohio. Que legal. Eu estudei numa cidade, na verdade, uma cidade chamada Athens. Mas a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Orlando.
Ah, que legal. Foi pra Disney. Fui pra Disney. Bom, gente, esse foi o nosso bate-papo com a Mari. Mari, muito obrigada por ter vindo, ter participado, feito esse bate-papo, ter contado um pouquinho mais sobre essa escola. Então, gente, segue o canal. A gente vai colocar também as nossas redes sociais para vocês estarem seguindo, tanto a escola quanto a nossa, tá? Para vocês estarem acompanhando, ver mais informações da escola, ver mais algumas fotos. É isso, obrigada por terem ficado até o final. Obrigada.